Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida neste momento. Que agora o Teu Santo Espírito nos abençoe na condução, na exposição do texto. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento para que nós entendamos a Tua palavra e sejamos edificados por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma coisa que causa bota medo nas pessoas, tanto naqueles que estão iniciando a sua leitura bíblica, como aqueles já experientes na leitura bíblica, são as genealogias. Quando eu comecei a ler a Bíblia, com 14 anos, eu me assustava quando eu via genealogia. Eu não queria ler as genealogias. Eu achava que não tinha necessidade de ler as genealogias. Muita gente pula essa parte da Bíblia, mas eu, metódico do jeito que sou, não conseguia. Então eu lia nome por nome, sempre quando chegava nas genealogias. Nome por nome. Mas não achava finalidade nenhuma nisso. Só que as genealogias são importantes. Por exemplo, você conhece o seu pai, você conhece seu avô, seu bisavô, seu tataravô? Eu aposto que no tataravô, ou às vezes até no bisavô, a gente já não conhece mais. Isso é uma cultura presente no nosso ocidente, ou seja, essa desvalorização dos nossos ascendentes. Isso não era comum tanto para os povos do Oriente como os povos do Oriente Médio e até os povos mais antigos do que nós. Eles valorizavam os seus ascendentes, aqueles que vieram antes deles. E a Bíblia, ela traz muitas genealogias. No Novo Testamento, nós temos 2 genealogias, ambas se referindo a Jesus. É essa que nós acabamos de ler em Mateus, que faz a genealogia de Jesus até Abraão, pegando de Jesus, passando pelo seu pai ou seu padrasto José, e indo até Abraão. E em Lucas capítulo 3, nós temos outra genealogia, mas aí pega a parte de Maria, e vai não só até Abraão, mas vai até Adão. No Antigo Testamento nós temos diversas genealogias. No primeiro livro de Crônicas, os primeiros 8 capítulos são só genealogias. A primeira genealogia que aparece na Bíblia está em Gênesis, nos capítulos 4 e 5.
onde nós teremos a genealogia de Caim, representando os descendentes da serpente, os filhos do diabo. E no capítulo 5 nós teremos os descendentes de Sete, começando por Adão, mostrando a outra semente, as duas sementes, filhos de Deus, filhos do diabo. E a Bíblia traz diversas genealogias. E essa genealogia de Jesus, ela é muito importante dentro do contexto que nós estamos propondo falar hoje aqui, que é apresentar quem é Jesus. Os evangelistas que escreveram os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham um objetivo muito específico, muito claro, que era apresentar Jesus. Mateus, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele teve a intenção de apresentar Jesus para os judeus. Os judeus estavam conhecendo Jesus por meio do Evangelho de Mateus, um dos apóstolos. E é interessante a gente observar que o povo judeu estavam esperando desde Gênesis 3,15, aquele descendente da mulher, o Messias, o ungido, aquele que salvaria o seu povo. Então, quando Mateus ele faz essa genealogia, ele está mostrando para o povo de Judá, o povo judeu, que Jesus tinha a descendência de Abraão, a descendência de Davi, porque os judeus esperavam um filho de Davi, o famoso rei, aquele que iria, o descendente de Davi, que iria assumir o reinado de Israel e ia livrar o povo. Era esse descendente que os judeus estavam esperando. Então, Mateus ele começa o seu evangelho dizendo, livro da genealogia de Jesus, e traça esse panorama mostrando da onde veio Jesus. E todo o evangelho de Jesus vai ter por pano de fundo essa genealogia. Os judeus iam estar lendo o evangelho sabendo de que ele estava falando de Jesus, aquele que era descendente de Abraão, aquele que era descendente de Davi. Ou seja, não era qualquer pessoa. Então a primeira pergunta que nós fazemos essa noite, depois de falar um pouco a respeito disso, é: quem é Jesus? No sermão de hoje eu pretendo responder 3 perguntas aqui. Quem é Jesus? Por que ele veio? E onde ele está? Então, começando, quem é Jesus? Pela genealogia, nós vemos que Jesus era um homem. Jesus era um homem real, uma pessoa de carne e osso, alguém com uma descendência. Jesus era um homem real. Isso vai contra uma das primeiras heresias que surgiram logo no primeiro século da idade cristã, chamada docetismo. Era uma heresia que dizia que Jesus não era corpo, carne e osso. O docetismo dizia que Jesus era apenas um espectro, ou seja, era um fantasma, não tinha carne nem osso. E isso tem implicações para nós. Tanto que o apóstolo Paulo, ele defende, quando ele escreve a sua carta para Timóteo, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Ele enfatiza a humanidade de Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, dificilmente você vai achar alguém sério que defenda que Jesus não existiu. Dificilmente. Estou falando de gente fora da igreja mesmo, pessoas, ateu, outras religiões. Dificilmente alguém vai negar que Jesus existiu. Aquele homem que viveu no Oriente Médio, no primeiro século, um homem muito sábio, que deixou vários ensinamentos importantes, etc. Mas esse é o Jesus, conhecido como Jesus histórico, aquele personagem, aquela pessoa que existiu. E é verdade, existiu, esteve entre nós. 1 João 1:11, ele vai dizer a respeito de Jesus, que era aquele que eles tinham ouvido, aquele que eles tinham visto,
aquele que eles tinham apalpado, mostrando que Jesus era real. Jesus era uma pessoa de carne e osso. Os docetistas falavam que Jesus era um fantasma. Se eles tivessem razão, o sacrifício que Jesus fez na cruz para pagar os nossos pecados teria sido em vão. Então, desconsiderar que Jesus Cristo foi um homem que viveu entre nós é um complicador. Mas além disso, além de Jesus ter sido um homem real que esteve entre nós, ele era de linhagem real. Os judeus aguardavam o Messias, o libertador. E naquele primeiro século, diversas pessoas apareceram dizendo serem elas o Messias, dizendo serem elas o ungido. Nós temos exemplo lá em Atos 5, 36 e 37, de dois. Foram Teudas e foram Judas o Galileu. Não era o Judas traidor, aquele que morreu. Era o Judas o Galileu, um personagem que se apresentou como sendo o Messias. Mas ambos morreram e o movimento deles acabou. O movimento de Jesus Cristo verdadeiro permanece até hoje. Então Jesus era um homem de linhagem real, e no final da passagem que nós lemos, nós vemos ali que ele apresenta, o evangelista Mateus, 14, o número 14. Ele faz 3 vezes 14. O 14 significa Davi, na passagem que nós estamos lendo, mostrando para aqueles judeus que estavam recebendo essa mensagem que Jesus era filho de Davi. Ele fala o nome, mas ele também mostra por meio de número, das 14 gerações. Isso mostra também que Deus tem um propósito na história, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico, do exílio babilônico até o nascimento de Jesus. Deus sempre está controlando a história. Mas só que não para só por aí. A pergunta de quem é Jesus, nós já respondemos em partes. Foi um homem real, de linhagem real, mas também ele era Deus. E aí surge o complicador. Ninguém sério vai duvidar que Jesus esteve aqui, que foi uma pessoa que viveu. Mas na hora que você fala que ele era Deus, aí é onde o problema acontece. As pessoas creem que Jesus foi um sábio que viveu entre nós, mas quando fala de Deus, aí não foi um Deus. Só que as Escrituras nos apresentam Jesus como sendo Deus. O Cristo, que é falado na passagem que nós lemos, genealogia de Jesus, o Cristo. Jesus é um nome próprio, Cristo é um título. Cristo significa o Messias, o ungido. Quando falamos Jesus Cristo, nós estamos nos referindo ao Cristo, ao ungido, aquele Filho de Deus que estava para vir e veio. O prometido, o rei, o libertador, Jesus Cristo. E ele possui 2 naturezas, 100% homem, 100% Deus. Isso é um mistério, meus irmãos. Pela nossa racionalidade humana e contaminada pelo pecado, nós não entendemos isso. É o mesmo mistério que faz nós não entendermos a Trindade. Um Deus que subsiste em 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nossa lógica não faz com que não deixa nós entendermos isso racionalmente, humanamente. Nós cremos por fé. Da mesma maneira, Jesus Cristo, para entender as 2 naturezas de Jesus Cristo, só pela fé. E a Bíblia nos apresenta Jesus tendo 2 naturezas. Eu vou ler aqui 4 versículos breves, só para corroborar essas 2 naturezas de Jesus Cristo, para que nós saiamos daqui hoje entendendo que Jesus foi homem, que Jesus foi Deus. O que é Deus? É homem e é Deus. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1, de 1 a 3, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, ele significa Jesus. Então Jesus estava no início, na criação. 1 João 5,7 vai dizer que, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um.
mostrando de novo que a palavra é o verbo, é Jesus. Por fim, Salmo 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, nessas breves passagens que nós lemos, nós vemos que Jesus é Deus. E ele se apresenta assim também, falando que ele é Deus. Ele fala que Deus, o Pai e ele são um. Deus é Jesus. Jesus é Deus. Então nós encerramos a primeira pergunta. Quem é Jesus? Jesus é homem, Jesus é Deus. Segunda pergunta, por que ele veio? Por que Deus se fez carne e veio habitar entre nós? E a resposta é: ele veio nos salvar. Só que nos salvar do quê? Do que ele veio nos salvar? E é aí que nós temos que entender o plano da redenção. Nós temos que entender que Deus criou todas as coisas, criou a humanidade, que se rebelou contra Deus quando desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido. A partir de então, a humanidade se rebelou contra Deus, e aí haveria a necessidade de alguém restabelecer essa relação entre o homem e Deus. Só que não poderia ser um mero homem para pagar essa dívida. Deus ele fala que o salário do pecado é a morte. Então você precisaria de alguém morrer para pagar o pecado. E desde Adão até hoje, todos os nascidos são pecadores. Nós já nascemos em pecado. E se um pecador fosse morrer por outro, não tinha sentido nenhum. Eu não posso, como devedor, pagar a dívida de um outro devedor. Vamos supor que eu chegue na presença de Deus e falasse assim: ó, Senhor, eu quero dar minha vida, eu quero morrer pela minha esposa, que é pecadora. Pagar a dívida dela. Para que ela não morra, eu quero morrer por ela. Deus ia dizer: mas você é pecador e você merece morrer. Então você vai morrer pela sua culpa. Então, para morrer, para poder pagar os nossos pecados, tinha que ser alguém impecável. Alguém que nunca pecou. E o único que nunca pecou foi Jesus. Precisaria ser Deus para morrer e pagar o pecado da humanidade. Então esse Deus veio, se fez carne, habitou entre nós, sofreu aqui na terra e morreu para pagar a nossa dívida. Para que nós não precisássemos morrer, ele morreu no nosso lugar, restabelecendo a nossa relação entre humanidade e Deus. Os judeus, eles estavam aguardando um libertador político, um libertador territorial, um libertador econômico. Ou seja, em suma, os judeus estavam esperando um libertador material. Mas Jesus, ele é um libertador espiritual. Em Mateus 1:21, quando o anjo está anunciando a vinda de Jesus, ele vai dizer que Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. É por isso que nós enfrentamos e combatemos teologias, por exemplo, da teologia do coaching, que prega vida boa, coisas desse tipo, teologia da prosperidade, que prega bens materiais, porque não é isso. Jesus não veio trazer bens materiais. Jesus Cristo veio para trazer mais do que isso. Isso é irrelevante. Jesus Cristo veio para nos salvar. Diferente dos judeus que esperavam uma libertação material, Jesus veio trazer vida a nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que foi como nós nascemos. Em João 3,16, o famoso versículo da Bíblia, vai dizer que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e aqueles que crescem neles seriam salvos. Então, o que é preciso fazer para ser salvo? Crer que Jesus
é o Cristo. Não que Jesus é aquele homem real que viveu, não apenas isso, mas que ele é o Cristo, o prometido, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Então é isso, respondendo à pergunta, por que ele veio para nos salvar, e ele cumpriu sua missão. Ele veio, morreu numa cruz, foi enterrado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Jesus veio e cumpriu a sua missão, conforme as profecias que estão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo, que veio e cumpriu a sua missão. Essa foi a segunda pergunta. A terceira é: onde ele está? Onde Jesus está? E a resposta para essa pergunta, meus irmãos, é: ele está no céu. Ele está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus estará junto. Ele habita em nós, aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus no nosso coração. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou um tempo na terra ensinando os seus discípulos, e foi o período em que os seus discípulos mais aprenderam com ele, aprenderam mais do que os 3 anos que Jesus ficou junto deles, aprendeu mais naquele período após a ressurreição. E depois daquele período, Jesus ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. É lá onde ele está. Jesus ascendeu aos céus. Em Atos, capítulo 1, 9 a 11, vai dizer o seguinte: foi Jesus elevado às alturas à vista deles, os seus discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, onde Jesus está? Está à destra de Deus Pai. Quando a Bíblia fala isso, a destra, ele está mostrando uma posição de autoridade. Jesus está junto a Deus Pai, está nos céus, está ativo. Jesus reina. Muitas vezes nós vivemos tão desesperados pelas circunstâncias da vida que nós esquecemos que Jesus reina. Ele está reinando agora, nesse momento, ele sustenta todas as coisas. Quando eu falo que Jesus está reinando, ele está impedindo que cada um de nós sejamos tão maus como poderíamos ser. Ele está contendo a humanidade do mundo. Ele está evitando que o mundo se destrua de uma hora para outra. Bastasse a ausência da mão de Jesus para que alguém apertasse um botão hoje e uma bomba atômica estourasse em algum lugar, e outro respondesse e o mundo acabasse. Então Jesus contém todas as coisas, e ele é paciente, ele é longânimo, ele está esperando o momento certo de voltar, para salvar e levar o seu povo, no momento certo. Enquanto isso ele aguarda, tem povo seu ainda que nem nasceu ainda, ele é paciente, ele aguarda as conversões, ele aguarda que a sua palavra seja pregada no mundo todo, ele aguarda que o seu povo se arrependa dos seus pecados e creia nele, como o seu único e suficiente Salvador. Jesus, quando subiu aos céus, ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que nos convence do nosso pecado, aquele que nos fortalece, aquele que nos momentos de angústia, nos momentos de terror em que nós passamos, nos sustenta, não nos deixa cair em desespero total, aquele que nos edifica cada dia, ou seja, mortifica o nosso pecado, faz com que nós avancemos cada dia mais, andemos, não desistamos da nossa vida, avancemos. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que foi
enviado por Jesus Cristo, quando ele ascendeu aos céus. Então Jesus reina, Jesus está reinando, Jesus voltará. Essa é uma verdade que não pode ser esquecida por nós. Jesus voltará. Apocalipse 1, 7 e 8 vai dizer que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Onde Jesus está? Está reinando. Virá para nos salvar. Concluindo, meus irmãos, a última pergunta. Hoje eu trouxe diversas perguntas, mas essa já está na fase da conclusão. O que é Natal, então? E a resposta é, meus irmãos, Natal é o momento em que nós nos lembramos de todas essas coisas. É o momento em que nós lembramos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez homem, veio, habitou entre nós, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, nos livrou da escravidão, do jugo do pecado, nos salvou, morreu por nós. Ele nasceu, viveu aqui, sofreu muito mais do que toda a humanidade, porque ele era santo, não tinha pecado, não mereceu passar pelo que passou, mas passou. Então, Natal é nos lembrarmos disso, é nos lembrarmos que Jesus Cristo veio e trouxe a salvação para nós, que não merecíamos morrer e ser lançados no fogo do inferno, mas Jesus veio e nos trouxe vida, e vida em abundância, vida plena. Aqui, já nós gozamos disso, aqui na terra. A partir do momento que nos arrependemos e cremos em Jesus, nós já começamos a gozar dessa vida eterna. Claro que não com a mesma perfeição que nós teremos daqui, quando Jesus voltar, mas nós já começamos a ter uma vida diferente aqui nessa terra. Uma vida que, embora tenhamos dificuldades, nós estamos bem, firmes, edificados na palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E aí, um dia, viveremos junto com Ele, no momento em que não haverá mais aflição, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Um momento em que nós viveremos junto com Ele. Então, Natal, embora hoje em dia nós tenhamos diversas definições no mundão sobre o Natal, troca de presentes, momento de ter pensar em coisas positivas, dentre outras coisas, para nós cristãos não. Para nós é o dia que nós escolhemos, ou foi definido, para nos lembrarmos do nascimento deste Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nos lembrar do nascimento do nosso Salvador, nos mostrar que Ele reina e nos dá esperança do futuro, de que Ele virá. Vivamos, meus irmãos, essa esperança. Jesus, o Cristo, Deus homem, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, reina e voltará. Terminando com um versículo que está lá em Apocalipse 22, 20, encerrando a Bíblia. Nós vemos Cristo no início da Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Jesus estava presente, porque tudo foi criado por meio dele, para ele, por intermédio dele. E no final da Bíblia nós concluímos com Jesus Cristo, Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus.